Salve, salve galerinha, tudo bem com vocês? Thiago Caial, o TGP na área para mais um vídeo do canal TGP em Foco. E pessoal, eu não sei se você conseguiu reparar no vídeo anterior que eu não estava bem, eu estava tentando estar bem, mas na verdade eu estava com muita dor e muita febre. Um dos motivos de nós estarmos fazendo aí a redefinição das nossas vidas é para poder, no caso, resgatar a questão da nossa saúde, porque a gente desandou aí em muitas instâncias e devido a algumas questões de cálculo renal, né? Eu comecei a aderir mais a beber líquidos, né? Água, chá, ainda tenho um pouco de dificuldade para beber água e por essa razão eu tomo bastante chá, tô tomando bastante chá. E aí as questões dos cálculos, né, das pedras no rim, elas começarem a sair, eu comecei a ter muita dor e muita febre, foi horrível. Isso aconteceu antes do Natal e até um pouco após do Ano Novo. Então quando eu gravei o vídeo na segunda anterior, eu estava muito assim, eu estava tentando estar bem, mas eu estava com muita dor e muita febre. E aí começamos a melhorar, graças a Deus. E ficamos aí atrofiados esses dias, assim por dizer, né, de cama. E quando eu saí, por causa da atrofiação, assim por dizer, e a sobrepeso, eu fui buscar mercadoria um pouco longe, que é longe que eu vou buscar. E eu vou a pé, por causa que eu não ando de ônibus. Meio que deu uma fisgada entre o músculo, a cartilagem do joelho esquerdo, não sei. Só sei que minha perna eu não conseguia flexionar ela, então eu estou de repouso para me poder melhorar e correr atrás do prejuízo. Então eu só estou dando um parecer, a razão, porque no vídeo anterior eu estava muito assim colhido, espremido, porque eu realmente estava com bastante dor, e é exatamente por isso que nós estamos no projeto Reset, para poder resetar a nossa vida, recuperar a nossa saúde, recuperar, no caso, colocar as coisas no devido lugar para sermos quem nós deveríamos ser desde o princípio, né? E é exatamente por isso que o que eu não falei no vídeo anterior, era o que eu segurei para falar no vídeo anterior, era exatamente o que eu ia tratar no vídeo de hoje. Então, sem mais delongas, bora de vinheta. Então pessoal, no vídeo de hoje eu gostaria de estar falando para vocês sobre Gênesis capítulo 2. Eu vou falar do versículo 9, 15, 16 e 17. Né? 10, 11, 12 e 13 fala sobre o rio 14, fala sobre os grandes rios, né? Os rios que saíam, que brotavam do Éden e corriam sobre a terra. Eles têm lá a sua importância, seu significado, mas não é isso que eu quero abordar nesse vídeo. Eu quero falar somente dos versículos 9, 15, 16 e 17. Né? No versículo 9 diz assim, ó: do solo o Senhor Deus fez brotar todo tipo de árvores agradáveis à vista e boas para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. O Senhor Deus, versículo 15 agora: o Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar e guardar. Cultivar e guardar. E o Senhor Deus ordenou ao homem: de toda a árvore do jardim você pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer, porque no dia em que você dela comer, certamente você vai de arrasta para cima. Gente, nós estávamos falando, né, sobre a questão que o Senhor nos formou e o Senhor fez o homem tanto para governar sobre as criações, né? Sobre as criações do mar, do céu, da terra, e para guardar o jardim e cultivar o jardim. Quando a gente foi posto no jardim, assim por dizer, e a gente pode trazer isso para a nossa vida, quando a gente vem ao mundo, o simples fato de nós vir ao mundo, embora que nós vivemos em um mundo tanto caótico, digamos que nós viemos ao jardim. E ali a gente tem acesso a todas as coisas, mas sempre tem aquilo que nós não devemos tocar. Sempre temos algo que nós não devemos fazer, que no íntimo, no âmago, no nosso interior, mesmo quando você não tem nenhum tipo de instrução, sempre tem aquela situação no íntimo do teu ser que você sabe que você não deve se envolver, mas ainda assim
cabe a nós, a nossa escolha de nós fazermos ou não. E antes de nós cuidarmos do jardim, né? Antes, porque Deus nos fez para isso. Ele nos deu autoridade para dominar sobre as criações ao nosso redor, mas também nos deu com a incumbência, a função, o trabalho, o ofício do homem. O emprego de Adão era o quê? Guardar do jardim e cultivar ele. O que nós tínhamos que fazer era isso. Era guardar e cultivar. Mas o motivo de nós estar fazendo aí esse projeto Reset, e o Reset no caso envolve a nossa vida num todo, de dentro para fora, porque se nós não tivermos condições de nós cuidarmos primeiramente de nós não vamos ter condições de cuidar de nada, muito menos daquilo que Deus colocar na nossa mão. Então esse é um dos principais motivos de nós termos a necessidade de nós resetarmos a nossa vida. Por quê? Porque nós buscamos por grandes oportunidades, mas se nós não tivermos com as nossas vidas em condições de receber essas grandes oportunidades, nós não vamos dar contas dela, nós vamos acabar perdendo essas oportunidades e vamos acabar sofrendo mais dano do que nós não termos ele. Nós termos essa oportunidade. Lembra quando eu falei anteriormente sobre a questão da administração, que a gente precisa administrar, porque às vezes a gente pensa que o que nos falta é recursos, e às vezes não é muitos recursos que vai fazer a nossa vida acontecer, são pequenos recursos que vão ser trabalhados, cultivados. Lembra? Guardar e cultivar. Então às vezes o pequeno recurso que Deus nos deu é exatamente esse pequeno recurso que no cultivo vai te dar a resposta para solucionar o problema que você enfrenta na vida, para resolver a questão que te cerca, que te envolve e que precisa ser solucionado. Deus às vezes não vai te dar esse recurso, às vezes as situações da vida não vai te dar esses recursos, Ele já te deu em uma pequena proporção que vai solucionar o teu problema. Quer ver, por exemplo, no tempo de festas, assim, Natal, Ano Novo, às vezes é difícil você encontrar pessoas na rua, isso é fato. Além de eu ter ficado com essas situações que me impediram de sair, né? Eu fiquei assim no momento que eu ia correr, que eu falei assim, eu vou correr atrás do prejuízo, vou tentar fazer as minhas vendas para mim poder tentar solucionar os problemas, porque o Faz-me Rir precisa entrar para as contas poderem ser sanadas. A luz que está aqui, eu estou tentando fazer uma adaptação com a luz, porque eu não estou usando mais o meu celular, estou usando uma webcam aqui, que é tipo uma 300k pixels, né? Uma webcam simples para tentar fazer esse vídeo aqui. Eu preciso tentar iluminar, porque ela tem a visão um pouco escura, a lâmpada está um pouco alta aqui, ou seja, tudo aqui ao meu redor tem um custo, né? A internet, o consumo da máquina, porque usar o computador você gasta a vida útil dele, né? Celular, que seja o que seja, tudo precisa ter um custo, né? E a gente precisa estar correndo atrás para poder levantar essa verba para poder custear isso. E o que foi que me salvou e vai me salvar nesse momento? Lembra quando eu falo aqui, eu gravo esses vídeos, né, para o canal TGP em Foco no YouTube e também na COS TV, que é uma plataforma de vídeo descentralizada da Contentos, que digamos que no plano de frente ela é uma plataforma de vídeo, óbvio, e por trás também no plano de fundo é uma mineradora de moedinhas, né? De cripto, se é que eu não sei se o YouTube vai se dar bem essas palavras assim nela, mas foi as moedas que eu minerei na COS que me salvou desse momento de crise agora, porque se eu não tivesse essas moedas para mim poder, no caso, converter e trazer para poder quitar as minhas pendências no momento que eu travei praticamente um bom tempo assim, né? Isso era o que ia me deixar numa situação muito difícil. Então eu tive que vender as minhas vestes, né? Que é a criptomoeda, veste, né? Não é vestes de roupa, não. É veste, que é a moeda aplicada na plataforma, que me dá o poder do engajamento, que aumenta o valor do meu like e também me dá os rendimentos na BP. Quanto mais veste, maior o rendimento na BP. Foi a venda delas que salvou
esse meu momento de crise, para mim poder quitar as minhas pendências, porque senão ia atrasar água, luz, internet e de quebra ainda o meu gás acabou no mês de dezembro para ajudar. Então você entende que não é o excesso de recursos que vai solucionar os nossos problemas, mas é a gente cultivar os recursos que Deus colocou na nossa mão. É que nem uma parábola dos talentos, que o Senhor da terra foi viajar e deixou os talentos com os seus empregados, né? As pessoas falam a parábola dos 10 talentos, mas se você fizer a soma total, dá mais do que 10, dá 15. Eu vou explicar, porque um foi dado 5, que ele trabalhou e fez mais 5. O outro foi dado 2, que ele trabalhou e foi dado mais 2. E um que recebeu um só, ao invés dele trabalhar, ou seja, dele cultivar, dele exercer o talento que ele recebeu, ele enterrou. Quando o senhor voltou, o que tinha 5 fez 5, ficou 10, devolveu os 10 para o seu senhor. O que tinha 2 fez mais 2, aí ele devolveu para o seu senhor os 4. E o que tinha na terra, ele enterrou, então ele desenterrou e devolveu para o seu senhor, e foi classificado como um servo inútil, porque ele, além dele não ter trabalhado, nem sequer pensou em ter colocado no banco para poder trabalhar, o banco trabalhar por esse talento por ele, né? Então, 5 mais 5, 10, 2 mais 2, 4, 1, ou seja, é 15 talentos. Então, não tem como nem dizer a parábola dos 10 talentos, porque não foram 10, foram 15 o resultado final. Mas a gente aprende que Deus ele vai dar pra gente as capacidades, a vida, né? Deus através da vida vai nos dar as oportunidades através da capacidade que nós temos. E às vezes a gente perde muitas oportunidades, não é porque as oportunidades não vêm, é porque elas já vieram e a gente enterrou, guardou numa gaveta, não deu o devido valor para aquilo que já está na nossa mão. Então Deus ele preparou tudo ao nosso redor antes de nós, para que a gente se familiarize com elas antes de nós começarmos a fazer qualquer coisa, porque a função é governar, cultivar, governar, guardar e cultivar. Entende? Então, uma vez que a gente aprendeu que a gente precisa governar, aprendeu, no caso, que nós precisamos guardar, dar valor. Você só guarda o que você dá valor, o que você dá importância. Porque o que não tem importância, você deixa jogado. Por que você tranca a sua casa? Porque você dá valor ao que você lutou para conseguir, para que ninguém venha entrar na tua casa e levar embora. O ladrão ele invade a tua casa para tentar roubar, mas uma casa que é bem guardada dificulta a ação de um ladrão. Então você domina sobre o que Deus colocou na tua mão, você guarda porque é importante e você cultiva, porque no cultivo do que Deus colocou na tua mão que todas as coisas ao nosso redor vai acontecer. E é por isso que nós precisamos cuidar da nossa alimentação, cuidar da nossa vestimenta, cuidar da forma que nós procedemos na nossa vida, a questão da nossa saúde. É por isso que hoje tentamos correr atrás daquilo que nós precisamos fazer, por isso que nós precisamos moldar em nós o homem que queremos ser, o homem que precisamos ser para exercer aquilo que Deus colocou na nossa mão. Porque se não adianta a gente estar capacitado com todos os recursos se nós não tivermos saúde para poder exercer isso. E foi exatamente isso que aconteceu. Eu comecei a correr atrás e beber mais líquido, tomar mais chá, e para poder eliminar essa questão do cálculo renal. E a questão de eu estar passando mal nesse período não é que é um sinal ruim. Ah, você tá falando uma coisa que você... Não, exatamente. Isso começou a acontecer. Tipo, fazer o pipi de caramelo, se é que você me entende. Porque acontece mesmo, né? O negócio vermelho. Porque tá saindo glóbulos vermelhos, se é que você me entende, né? E o fator de você estar vivendo esse momento é porque você tá eliminando aquilo. Então significa que é um bom sinal. Eu enxergo como um bom sinal, porque isso está eliminando do meu rim aquilo que precisa ser eliminado. Porque é melhor, no caso, eu passar por esse momento de dor agora, do que no caso eu ter um momento pior, de eu não me cuidar e acabar perdendo o meu rim. Entende? Então essas pequenas coisas
que é importante. Nós precisamos moldar, lembra no vídeo anterior, moldar o homem que queremos ser para viver o homem que Deus quer que nós sejamos. Um homem que domina, um homem que guarda aquilo que ele coloca na tua mão e aquilo que cultiva aquilo que Deus colocou para você fazer. Porque você fazendo isso, você vai estar sendo quem Deus quis que você seria. Entendeu? Isso faz parte do projeto Reset. Isso faz parte daquilo que nós devemos ser. E o que vai fazer a gente ser essa pessoa? Lembra que Deus fez, colocou o homem no jardim, e no jardim tem tudo. No mundo tem tudo ao nosso redor. A gente tem tudo à nossa disposição. E eu não falo de forma como se fosse de graça. A gente tem que correr atrás, sim. Só que eu posso comer uma maçã, ou eu posso comer, no caso, um miojo. Que a maçã vem da natureza e é um alimento. E quando eu falo miojo, eu falo de um lamen, né? Lamen. Não tenho nada contra a empresa lá Nissi. Às vezes tem momento que é uma alternativa de você se alimentar. Mas quando eu falo de escolhas, é que a diferença de uma maçã, que é um alimento, o miojo em si, o Nissi, o lamen, né? Que seja individual com marca. Geralmente quando eu utilizo é aquele da Panko. E olha eu fazendo merchan de graça. Mas não muda o fato que isso não é de fato alimento. Isso é um produto alimentício. E o produto alimentício ele não tem as mesmas qualidades e propriedades de um alimento. Geralmente, no caso, algumas marcas de lamen tem até aquele triângulo amarelo dizendo que ele é um alimento transgênito, né? Que é geneticamente modificado. E, enfim, tem lá as controvérsias entre os pontos positivos e negativos, embora que, até onde eu vejo, tem mais pontos negativos concernente a tudo. Então, você entende que nesse momento a gente está no jardim e ali nós podemos comer de tudo, mas tem coisas que somos alimentados a não se alimentar, tem coisas que nós somos recomendados a não nos alimentar. Isso é o vídeo de hoje. Então a gente precisa entender que depois que a gente revisa as nossas vidas, desperta para a realidade, separamos as coisas no seu devido lugar, sabemos que problemas que são nossos, problemas que são dos outros e problemas que só Deus pode solucionar, que é o segundo dia. Temos aí a questão, né, da separação, de colocar os problemas no seu devido lugar e poder, no caso, crescer, começar a brotar aquilo que o mundo que queremos construir. Temos aí também a questão de nós separarmos, né, o tempo, né? O tempo de todas as coisas, porque tudo tem o seu momento oportuno. Tem um tempo de plantar, o tempo de colher, temos o tempo, no caso das estações. Nós precisamos saber o momento do dia e da noite para nós exercermos a nossa função no seu devido lugar, porque você acender uma lâmpada durante o dia, você vai consumir energia, uma energia que você vai ter que pagar por ela depois. Então, não tem necessidade de uma lâmpada acesa durante o dia, mas durante a noite, para você não sair tropeçando, você precisa clarear a tua casa, entende? E depois moldar o homem que nós devemos ser, para poder, no caso, cumprir a função que Deus, no caso, requer de nós. E hoje nós estamos falando sobre isso. Isso é entender o porquê das etapas de todos esses dias. Porque no sétimo dia, Deus ele não descansou porque ele precisava descansar. Mas é porque depois que você coloca isso, entende isso, no sétimo dia, você não tem que procurar respostas. Você já tem as respostas. É só você executar. Aí você, nessa que você executa, você desfruta. E aí você tem o seu descanso, o teu sabático. Entendeu? E é isso, pessoal. Esse é o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Isso é o que eu aplico na minha vida, é o que eu estou aplicando em mim. E é isso que eu estou compartilhando com vocês. Se o que eu aplico em mim, que daqui a um ano eu vou ver qual vai ser o resultado, né? Começamos aí no dia 10/10/2024, vamos ver como nós estaremos no dia 10/10/2025, se Deus assim nos permitir. Se o que eu aplicar em mim der resultado, então eu creio que também dará resultado na vida de qualquer um de vocês que possa estar acompanhando os nossos vídeos e vendo como vai ser a nossa saga. Então, se puder, deixa aquele like que nos ajuda e nos fortalece,
Compartilhe esse vídeo com seus amigos nas redes sociais. Talvez é uma coisa bacana você discutir com eles. Também lembrando, você da Costa TV, se puder deixar aquele criptolike ou aquele gift vote para nos dar essa força, ó. Estamos resetados. E antes de tudo, eu queria, no caso, agradecer, no caso, ao canal Ideias e Lucubrações. Nossa, é palavra difícil. Que nos deu uma força muito grande aí. Ele nos deu aí alguns likes, que nos deu aí uma força para recuperar aí as vestes que nós tivemos que vender para poder sair dessa situação. Também tem um outro canal, né? O nome é um pouco difícil para mim. Eu vou tentar falar. Agora, deixa eu ver se eu pego aqui o nome aqui, gente. Pera aí, o canal aí nos deu uma força. Deixa eu pegar aqui. Eu deveria ter anotado os nomes primeiro. Vacilo meu, hein? Vacilo meu. Deixa eu vir aqui para mim pegar o nome do canal e falar o nome e dar os devidos créditos às pessoas que têm nos dado muita força. No momento mais crítico aí que a gente pensou, foi, e agora? Sem veste. Meu like, no caso, tava já dando aí dois vestes, né? Duas cosas, assim por dizer. E caiu aí de forma tão drástica que que tá bem longe de um cos no like, né? É do Pirolo o nome do canal, que veio, nos deu muitos gift vote aí. Muito obrigado, senhor do Pirolo. E também ao canal, né, Ideias e Lucubrações. Muito obrigado pela força, que Deus abençoe vocês. Obrigado mesmo, de coração, em nome de Jesus, pra gente poder nos recuperar aí, porque a gente tá aí com muitos baques aí, e estamos tentando aí reconstruir a vida que nós queremos alcançar, inspirando-se naquilo que Deus criou todas as coisas. Eu acredito muito em Deus, acredito nos ensinamentos do cristianismo, creio em Cristo Jesus como o Senhor e Salvador da minha alma, e nele me inspiro para poder, no caso, construir o mundo que eu quero viver. E muito obrigado pela força. E se tem uma passagem na Bíblia que diz que aquele que dá semente ao que semeia e pão àquele que pão ao que come, semente ao que semeia, Deus fará multiplicar a sua sementeira. Então, que Deus abençoe vocês ricamente e lhes dê em N situações da vida que vocês precisarem, que o Senhor venha estar presente. Muito obrigado de coração. Então, falou, valeu e até o próximo vídeo. Esse ficou longo, mas tchau, tchau. Fique com Deus.